Alegria
esperança e está. Gratidão pelo ensino e do que enriquece. Gratidão pelo trabalho que produz e gratidão pela jornada, o povo na vitória. Gratidão à natureza tão formosa que riqueza. Perfeição das belas obras. Gratidão ao Criador, as lições de amor deixadas. Gratidão, Mestre, governo na dor. Perfeição das belas obras. Gratidão ao Criador, as lições de amor deixadas. Gratidão, Mestre, governo na dor. Em certos dias em que eu penso em minhas gentes e sinto assim todo o meu mês se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me lograr. Quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e ainda com a inveja dessas gentes que vai em frente sem ter com quem encontrar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com alegria que não tem onde encostar. Uma tristeza no meu peito, vem com respeito eu não ver como lutar. Eu que não vi, peço a Deus por minha gente. Este Deus, que vontade de chorar. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu mês se apertar, porque parece que acontece de repente, como o desejo de viver sem me lograr. Quando eu passo no sul, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e ainda com a inveja dessas gentes que vai em frente sem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com alegria que não tem onde encostar. Uma tristeza no meu peito, vem com respeito eu não ver como lutar. Eu que não vi, peço a Deus por minhas gentes. É gente humilde, que vontade de chorar.
Chegou a hora de crescer. O soberano me nada me faz, sorrindo da alegria, guerreiro em paz, a fé e a esperança, sem nome a pureza da criança.
Morar é um bem, é um valor de luz. O seu destino é o céu, só amor produz. Morar faz um bem, com suor produz, preparando a terra para colheita da luz. Morar é um bem, é um vaso de luz. O seu fogo é o céu, só amor produz. Morar faz um bem, com suor produz, preparando a terra para colheita da luz. É importante orar, como caminhar. É importante arar, também orar. É importante orar, como caminhar. É importante arar, também orar. Orar é um vaso de luz. O seu corpo é o céu, só produz. Morar faz um bem, com suor produz, preparando a terra a colheita da luz. Morar é um bem, é um vaso de luz. O seu corpo é o céu, só amor produz. Morar faz um bem, com suor produz, preparando a terra a colheita da luz. É importante orar, como caminhar. É importante arar, também orar. Receba essa luz da esperança que envolve com Deus, trazendo a paz interior. Sou grato pela vida bem cuidada, em cada dia que amanhece se faz presente a luz. O jugo é suave como onda, o fardo leve como a lena. Vale a pena vigiar. A fé no futuro é uma verdade, confiança na justiça, mas nem só acreditar. Deus é Deus do céu, que traz
Nada melhor do que esse tema, né? Esse tema é muito importante. A gente costuma se autoelogiar falando que somos mulheres e homens de família, mas acho que todo mundo tem que nascer de família, não tem jeito. E ali a gente encontra grande parte dos nossos problemas e das nossas soluções. Muito importante que a gente estude a família, a psicologia tem muito para falar, a ciência tem muito para falar, a sociologia, os modelos de família, como tem mudado a família ao longo da história, ao longo da nossa própria história. Nós, a essa altura da vida, provavelmente todos nós já passamos por duas famílias. Numa a gente entra como criança, na outra a gente entra como adulto. Você pode até falar de uma terceira, onde a gente já entra como vô, como vó, e faz parte de tudo. E a gente vai vendo que ao longo dessas várias famílias que a gente foi formando, como tem mudado, não é verdade? É gritante como a família que a gente viveu na infância praticamente teve muito pouco a ver com a segunda família, aquela que a gente entrou gerando filhos, já foi muito diferente, e essa terceira, então, no estágio de netos, é completamente diferente. Sem desmerecer nenhum outro ponto de vista, até porque nós estamos na fé raciocinada, e a gente precisa integrar filosofia, ciência e religião, mas claro que a nossa contribuição, claro que o nosso ganho precisa ser olhar a família do ponto de vista espiritual. E esse ponto de vista enriquece muito a nossa vivência de família. Vamos ver o quanto a gente consegue acrescentar alguma coisa nos estudos que certamente todos nós fazemos. Ao fazer um estudo do Evangelho, ao estudar o Livro dos Espíritos, qualquer literatura, a gente sempre vai fazendo a reflexão externa e interna da vida e da nossa vida. É sempre assim, inevitável. Mesmo que a gente não fale, é assim que a mente trabalha. Então vamos ver o exercício que a gente consegue fazer aqui. Como os médicos, nós precisamos sempre de um bom diagnóstico para depois trabalhar a cura. Porque o nosso ponto de vista é que a família é um grande instrumento de cura nesse imenso hospital de Deus. Não é? Mas de cura de que tipo de doença? Nós lidamos muito mal com o erro. E lidando muito mal com o erro, nós viramos acumuladores de lixo. Olha que coisa bonita. Você vem para uma palestra, vem participar de alguma coisa para acrescentar e você vai descobrir que você é um acumulador de lixo. Você já viu aquelas reportagens de acumulador de lixo? Aquilo não intriga a sua mente? Como é que pode uma pessoa sair todo dia para a rua e trazer um monte de coisa para dentro de casa? Mas é coisa que junta a ponto de não poder mais usar um quarto, depois não pode mais usar outro quarto, depois não pode mais usar o banheiro, não pode mais ir para a cozinha porque está tudo cheio de treco, de lixo. Aí chama a Defesa Civil. Essa é uma parábola interessante para a gente entender o mecanismo espiritual. Chama a Defesa Civil, por quê? Quem é que chama a Defesa Civil? Os vizinhos. Porque começa a juntar o quê? Rato, barata, um mau cheiro. E é muito interessante você pensar isso do ponto de vista espiritual. Sabe por quê? Porque nós somos acumuladores de lixo. Vamos começar pelo lixo físico. Certamente, a essa altura da vida, todos vocês já mudaram de casa alguma vez na vida, não é verdade? Quem já mudou de vida e não acabou jogando um monte de treco fora? E jogando vários sacos de lixo fora, você necessariamente se perguntou o quê? Como é que eu pude juntar tanto treco? Porque a gente abre os armários, abre as caixas, parece que está tudo organizado, parece que é tudo necessário.
Você abre aquilo e começa a ver um cacareco, uma juntada de coisa que você não sabe por que juntou. Então é tão desafiador você entender por que aquele acumulador da televisão que limpa hoje, amanhã, 2 meses depois já juntou de novo. E se você já mudou 5 vezes de casa, você jogou 5 vezes muita coisa fora. Como é que pode uma pessoa fazer isso juntando rato, barata, lacraia, mau cheiro? Como é que pode? Somos nós. Primeiro porque a gente junta lixo material, mas lidando mal com o erro, nós juntamos também lixo espiritual. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Alguém já errou com vocês? Ao longo da vida, alguém já errou com vocês? Dá para falar que não dá para a gente passar uma semana sem que alguém erre conosco, não é? Se você sair com um caderninho, no trânsito, por exemplo, se você dirigiu uma semana, todos os dias você vai ter várias situações para acusar os outros. E no trabalho tem? Na família tem? Você assistindo o noticiário, parece que alguém na política erra? Eu ouvi dizer, que eu estava passando na frente da televisão, que tinha países que tinham problemas com seus dirigentes políticos. Aí eu não sabia qual era, passei raspando assim, depois vocês me dizem se vocês lembrarem, tá? Toda semana, todo dia, toda hora, alguém erra conosco. Qual é o sentimento que nós retemos quando alguém erra conosco? Raiva, mágoa, não é? Chega às vezes, mesmo que a gente não fale, não desenvolva, a gente a desenvolver projetos de vingança. O meu avô foi criado pela avó dele. E a avó dele nunca bateu. Mas cada vez que ele errava, ela fazia uma greve de silêncio. Ele ajoelhava na frente da avó dele, de tão forte que aquilo calava como punição na alma dele. A avó dele não tirava o celular. A bem da verdade, na casa deles não tinha nem telefone fixo, né? Juntando lixo espiritual, porque mágoa é lixo espiritual, raiva é lixo espiritual, que assim como o lixo físico atrai barata, rato, lacraia, um monte de coisa, se você estudou em André Luiz, você vai descobrir que o ponto de atração dos influenciadores espirituais, que a gente pode chamar de obsessores, é exatamente o nosso lixo. Eles são, com todo respeito aos que estão aqui, porque todos nós trazemos os nossos, não é? Com todo respeito aos que estão aqui, até porque nós mesmos somos obsessores de muitos espíritos, vocês sabem disso. A obsessão não se dá só de lá para cá, se dá também daqui para lá e também assim, ó. E também assim, ó. O que não falta é obsessor encarnado com encarnado, mas deixa para lá. Nós precisamos muito perceber que o elo de ligação nosso com os espíritos que nos querem mal se dá da mesma forma que o elo entre o acumulador de lixo e o rato e a barata. O que atrai, o que liga você e teu obsessor é o quê? Mágoa, raiva, não é?
os ressentimentos, tudo isso que você faz, a ponto de você, quando está sentindo uma perturbação no sono, muito conflito em casa, começa a ver umas sombras estranhas dentro de casa, uns arrepios meio complicados. Você pensa que é só você? Não é não. Muitos de nós sentimos isso. Você vai até uma casa de oração honesta e você vai ser atendido. Não só uma casa espírita. Chico Xavier era coroinha, já tinha visão espiritual desde cedo e ele via na missa todo o atendimento espiritual que era feito. Então não é pelo rótulo, é pelo que tem dentro. Não é? Muito bem. A gente vai nas casas, toma um passe, sai de lá melhor, mas passa uns 2, 3 dias, tá ruim de novo. E a gente sai falando, o Jesus de caridade é fraco. Você ainda dá uma chance. Você fala assim, dei azar e peguei um médium fraco. Aí na outra vez que você vem até o centro, você fica gentil. Você percebe que você vai cair no mesmo, você dá vez. Não é? Não, pode passar. Pode passar, eu estou esperando aí, sei lá o quê. Por quê? Porque o médium é fraco, o centro é fraco. Por quê? Porque não resolveu o teu problema. Só que teve um médium bem razoávelzinho que falava assim, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vamos pensar um pouco. Aliviar é resolver os problemas? Se Jesus só conseguia ir até o alívio, qual é o médium forte da casa forte que vai mais do que Jesus? Qual é? Ou seja, não existe cura sem autocura. Se você saiu daqui, veio a fonte da tua perturbação, eram mágoas, culpas, ressentimentos, toda essa porcariada que você acumulou durante a semana, durante os últimos anos, a vida toda? Não. Há muitas e muitas e muitas vidas, há centenas de vidas que você vem acumulando lixo. Há centenas de vidas. Imagina que se você fosse um carrinheiro que tivesse 5 carroças de lixo, uma ligada na outra e você puxando. Aí Deus olha pra gente e tem muita piedade de nós. Porque é muito duro viver carregando tanto lixo e ainda culpar o centro. Mas é claro, nós temos o dever ético de falar para todos aqueles que a gente assiste o seguinte, você aqui, na melhor das hipóteses, vai ser aliviado. A solução dos problemas nós não vamos oferecer, porque não é da nossa competência dar a solução. Jesus, quando curava, falava, a tua fé te curou. E eu tenho a impressão que não tem ninguém melhor que ele, aqui. Então, somos acumuladores de lixo, mas não é só isso, só o lixo da mágoa, do ressentimento, etc. Vou fazer uma outra pergunta para ver como a gente lida mal com o erro. Vocês falaram que muita gente já errou com vocês. Vocês já erraram com alguém? Nesse dia, nessa semana, nessa vida e nas centenas de vidas passadas. Até porque os espíritos disseram para Kardec que essa é a nossa melhor encarnação. Já imaginou? Se essa é a melhor, tem gente que ainda quer fazer terapia de vidas passadas, para saber qual a rainha que eu fui.
Que? Tá louco? O que você vai ver no passado? O que você espera ver no passado? Você melhor? Os Espíritos falaram que não. Necessariamente todos nós, se revisitássemos o passado, íamos nos ver piores. Todos. Não é um ou outro. Todos nós, segundo os Espíritos, eu não tenho autoridade para falar, todos nos veríamos piores. Então, somos acumuladores de lixo espiritual. Esse lixo espiritual também atrai ratos e baratas. Assim como o lixo material, que vem a Defesa Civil, vem a Prefeitura e leva 5 caminhões de lixo da casa do acumulador de lixo material, também o Centro Espírita é a Defesa Civil Espiritual. Porque vai lá e alivia, tira caminhões de lixo, a pessoa sai aliviada, mas volta de novo. Por quê? Porque a fonte da nossa desarmonia está ali. Na sua piedade, o que Deus faz conosco? Vendo a gente acumular e soltar, acumular e soltar. O que Ele faz com a gente? Vamos supor que você vá na minha casa cheia de lixo, cheia de rato, cheia de barata, eu vejo a tua cara de nojo e falo assim, não se preocupe que eu vou colocar um veneninho e vai matar a maioria desses ratos e desses baratas. Você fala o quê pro Maurício? Tá bom, põe o veneno, mas e o lixo? O que o passe faz por nós, o que os amigos espirituais fazem por nós, em todas as casas de orações honestas, é um veneninho para matar barata, é um veneninho para matar rato. Diminui o problema, mas qual é a solução? Parar de juntar lixo. Só que vem um palestrista, quando fala a palavra perdão, todo mundo fala, é difícil. Não, gente, perdoar não é difícil. Difícil é viver com mágoa. E qual é o sentimento que a gente junta quando a gente erra com os outros? Qual é? Culpa. Se você conhece um terapeuta, pode ser um médico integral, um médico homeopata, que geralmente vê a pessoa um pouco mais globalmente, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta bem formado, todos eles vão te dizer que mágoas e culpas são venenos, são lixos da alma, que perturbam toda a vida da pessoa e somatizam, vai para o corpo. Tem importância a gente aprender a lidar com culpas e mágoas? Precisamos urgentemente. Então continuemos indo até nossas casas de oração. Vinde a Jesus, todos nós que estivermos sobrecarregados, porque Ele nos aliviará. Mas, se você estiver tentando enxugar o corredor, balde, rodo, pano. Balde, rodo, pano. Com 4 torneiras abertas. Minha amiga, por que você não fecha a torneira e depois começa a secar? É isso que os amigos estão falando para nós. Trabalhe a máquina de produzir lixo, que é essa tua mania de juntar mágoa e culpa. Precisamos de outra maneira de lidar com os erros. Outra maneira de lidar com os erros. Esse modelo que nós temos é terrível. A cada vez que você vê uma notícia de crime na televisão, a cada vez que você vê uma notícia de um erro clamoroso, há uma disputa, uma concorrência entre nós. No dia seguinte, por exemplo, do Dr. Jairinho, que matou o enteado dele, uma criança, há um bom tempo, isso já foi há vários anos. Havia um concurso, as pessoas se reuniam para falar o que tinha que acontecer com o Dr. Jairinho. Mas um falava uma coisa, o outro falava, é pouco. Era um concurso de torturadores. A gente fica trocando experiências para ver o que tinha que acontecer com essa pessoa. Sabe por quê? Porque tem uma programação mental na nossa vida que nos faz acumular lixo. Que é assim,
quem errou tem que ser... Olha como todo mundo está programado. Quem errou tem que ser punido é uma programação mental que baseia a família. Na tua família de vocês, quem errou não tinha que ser punido? Você não chegava e contava as coisas do teu irmão, da tua irmã, pro pai, na esperança que eles o quê? Que eles o quê? Punissem, é claro. Na escola, quem errou tem que ser punido? Na escola tinha isso? No trabalho, no trânsito, você não quer o tempo todo que quem errou tem que ser punido? Só que Balque bate em Chico, bate em Francisco. E quando você tem certeza que você errou, isso vem para você como um desmerecimento. Você acha que você não merece ser feliz. Tem pessoas muito bem situadas no mundo corporativo, no mundo profissional, mas que com um filho, com um marido, com uma esposa, numa relação específica, aceitam ser humilhadas, aceitam ser diminuídos. E você não entende como é que pode uma pessoa tão bem, funciona tão bem em tantos momentos, mas naquela relação não dá. Sabe por quê? Porque nós não esquecemos o que aconteceu de vidas passadas. É mentira isso. A nossa mente é muito mais complexa que isso. O que acontece? Tudo que aconteceu em vidas passadas não sai da nossa mente. Apenas é colocado no nosso inconsciente. E dali sai quando você se depara com uma pessoa que você não gosta. Você nunca passou por isso? Entra uma pessoa nova no teu trabalho, no teu círculo de relações, você fala assim, nunca vi e não presta. Nunca vi, mas eu sei que não presta. E sabe qual é o pior? A pessoa tem a mesma certeza de você. De onde vem isso? Vem do nosso inconsciente, que fala isso por quê para você? Porque não se trata de um encontro. Trata-se de um reencontro, onde as pessoas estão sendo colocadas ali novamente. Então, nós nos encontramos porque existe uma lei de atração. Eu não sei, muitos de vocês já tiveram contato acho que uns 10 anos atrás, com um livro e um filme chamado O Segredo, que falava sobre a lei de atração. E é maravilhoso você entender isso. Essa lei de atração funcionando por toda parte. Nós atraímos para perto de nós todas as pessoas que podem, nesse encontro, nos questionar, nos transformar, nos modificar. Alberto Almeida, vocês já ouviram falar sobre ele? Grande palestrante, autor de livros, médico, psiquiatra, que tem grupos terapêuticos. E ele conta, gosto muito disso, ele conta que nos grupos terapêuticos tem gente que chega lá e começa a se queixar dos outros. Olha que absurdo. Vocês se queixam dos outros? Me falaram que aqui era só anjo. Quando chega uma pessoa que se queixa dos outros, da sogra, do vizinho corintiano, de argentino, se é de esquerda se queixa de quem é de direita, se é de direita se queixa de quem é de... É tudo assim. Todo mundo é assim. Aí ele falou que ele deixa a pessoa falar. Se queixa, deixa a pessoa falar. Quando baixa um pouco a poeira, sabe o que ele fala para as pessoas? Doeu? É teu. Ouça essa frase. Tudo aquilo que te incomoda nos outros vem até você para você ter ciência dos seus pontos fracos. O inimigo é um aparelho diagnóstico do Hospital de Deus. Pense nisso. Ele vem para a tua vida para evidenciar os teus pontos fracos, para evidenciar as tuas doenças.
Isso acontece onde? Acontece por toda parte. Mas os problemas mais complicados acontecem na família. Por quê? Porque Deus tem muitos recados para nós na família. A família passa muitos recados para nós, recados relativos às nossas sombras e recados relativos às nossas luzes. As nossas sombras nós já falamos um bocado aqui. O que é? Mágoa, culpa, ressentimento. É um monte de porcaria que a gente acumula e que atrai obsessores encarnados, obsessores desencarnados, obsessores virtuais. Bom, tem obsessor para todos os gostos. Mas Deus tem muita piedade de nós e Ele nos manda a família, com muitas riquezas na família. Precisaria talvez de um seminário onde a gente pudesse trabalhar todas as riquezas. Mas vamos pensar. Qual é o primeiro critério para duas pessoas formarem uma família? Claro. Algumas pessoas pensam, e quem aqui certamente tem algumas pessoas que pensam assim também, e eu respeito, que precisam ser pessoas de sexos diversos, só sexos opostos. Eu respeito. Sou assistente social judiciário. Trabalho com os novos modelos de família. Tem famílias formadas por avós e netos, famílias formadas por irmãos só, onde o irmão mais velho é pai e mãe dos mais novos, tem de tudo. Respeito quem ainda acha daquela família doriana, né? Aquela família que todo mundo acorda de manhã cedo, de bom humor, passando as coisas no café da manhã um para o outro, aquela maravilha. Eu respeito. Lembra dos Waltons? Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. Era tanta gente naquela família que só eles deviam começar 10h30 para acabar 11 horas, porque, pelo amor de Deus. Esse modelo tradicional de família está na nossa mente, mas um critério apenas é fundamental para a família e vocês já colocaram. É o vínculo afetivo. Só que tecnicamente não basta ter vínculo afetivo. Precisa ter vínculo afetivo positivo. Positivo. Nós trabalhamos no fórum com adoção. Muitas vezes dois irmãos estão no abrigo e são adotados em separado. Por quê? Porque eles têm vínculo afetivo pernicioso, tóxico, entre eles. Não vou contar nenhuma história, porque as histórias são todas bem complicadas. Mas existe isso. Então, nós construímos vínculos afetivos de ódio, de ressentimento, de malquerença, de vingança. Se você lê um romance, você vai ver um romance espírita, você vai ver um círculo de vinganças mútuas. Eles começam uma época. É sempre assim, tá? Quase todos os romances têm uma mesma estrutura. Começa uma época e você vê uma mocinha e um mocinho bom pra caramba, bacaninha ele, sofrendo feito um cão. Dá tudo errado na vida dele. Nossa, pá, sofre. E você fala, nossa, coitadinha, coitadinho. Aí vem o autor do livro, os espíritos, e te conta a encarnação passada. Tu vai ver a tua coitadinha e o teu coitadinho feito um cão chupando manga. O bicho é ruim. O bicho é ruim. Por quê? Porque nós vamos estabelecendo vínculos negativos e em algum momento a vida quer que você transforme em vínculos positivos. Todos nós aqui já perguntamos em algum momento da nossa vida por que eu tive a mãe que eu tive, o pai que eu tive. Marido tem essa teoria do dedo podre. Mas eu particularmente não acredito. A gente, como assistente social, às vezes vai construindo e fortalecendo mulheres que têm relações abusivas, relações tóxicas. E aí você fortalece economicamente, a pessoa precisa ganhar dinheiro, senão fica difícil. Fortalece psicologicamente, socialmente.
E aí quando ela consegue mandar embora o cara, tem uma festa no serviço. Todo mundo já conhece o caso, né? 2 meses depois, ou volta para o mesmo cara, ou, vocês podem não acreditar, consegue arrumar coisa pior. Sabe por quê? Porque não tem mudança que for externa. Não existe mudança se for exterior. É que nem o passe, é que nem a desobsessão. Nenhuma mudança que for exterior vai mudar realmente. É só aparência de mudança. Você, para mudar, você precisa fazer um balanço, avaliar, entender por que você escolheu aquela pessoa, o que você tem de crenças que precisam ser mudadas, e aí sim, aí vira a página. Senão, vai ser só ilusão de mudança, que nem na política. Bom, deixa pra lá. Então, eu não vou falar de esquerda e direita aqui, vocês estão notando, eu estou em cima do muro. Então, Deus nos traz uma usina de reciclagem de lixo, chamada família, que tem ali inúmeros símbolos de sombra e de luz para nós nos revermos. Se a família, e é uma ideia muito recorrente, se a família for definida também pelos filhos, precisa haver um encontro do princípio masculino e do princípio feminino. Isso não tem jeito. Precisa ter. Por que Deus nos fez assim? Que recado Ele nos queria dar? Vamos voltar para a aula da 6ª série. Não são todos os seres que têm reprodução sexuada. Existem seres que têm reprodução assexuada. A mais clássica é a ameba. A ameba é uma bolinha, um animal unicelular, que começa a crescer. Crescer, crescer, crescer. Num certo momento ela começa a fazer cinturinha. Ela que era um 0, começa a virar um 8. Faz a cinturinha, faz a cinturinha. Quando essa cinturinha fica bem acinturada, ou acentuada, o que acontece? Pof, virou 2. Isso é reprodução assexuada. Não é preciso o masculino e o feminino para todos os seres se reproduzirem. Por que Deus escolheu a reprodução sexuada para nós? Que recado tinha nisso? O que Deus queria nos ensinar com isso? Não vale a pena entender? Tem uma dinâmica de cooperação que os professores usam em sala de aula. Eles querem ensinar cooperação. E aí eles repartem a sala em 4 grupos, dá uma tesoura para esse grupo, uma caneta para o outro grupo, uma cartolina, só uma cartolina para o outro grupo, e uma tuburicola para esse grupo aqui. E fala para eles assim, representem a natureza, 10 minutos. Os 4 grupos batendo cabeça. 10 minutos depois ninguém fez nada. E a professora, como ninguém fez nada? Mas o que eu podia fazer com tuburicola? E a pergunta é, quem foi que disse que vocês não podiam trocar e cooperar? As mulheres gostam muito de falar mal de homem, eu sei disso, eu trabalho muito com mulher. É um esporte. Mas nós, homens, também gostamos de falar mal da mulherada. É um esporte, é gostoso. É bom. Jean-Paul Sartre, famoso filósofo francês, ironizava isso falando assim, o inferno são os outros. A gente adora falar mal dos outros. Por exemplo, num prédio, você não fala mal do vizinho de cima? Só que quase sempre você também é vizinho de cima de alguém. E esse que reclama do vizinho de cima fazendo barulho, quase nunca tem uma pantufa na porta de casa para tirar o sapato e colocar a pantufa para não fazer barulho por debaixo. A gente gosta de acusar o de cima, claro. O inferno são os outros. E a gente não vai evoluir
enquanto os nossos problemas e as nossas soluções estiverem na mão dos outros, porque não funciona, gente. Se tiver alguma mocinha noiva aqui, que me perdoe. Mas a solução para a mulher nunca foi e nunca será homem. E a solução para homem nunca foi e nunca será mulher. Onde está a solução da gente? Claro! Mas a gente adora, o mito romântico fala pra gente. Antigamente não se apresentava a esposa como minha cara metade? Gente, é pior que Saci Pererê. Saci Pererê tem só uma perna. Deixa eu não cair aqui. Ser cara metade, você tem meio nariz, um olho, meia boca. E você só vai se completar quando você encontrar a sua princesa ou o seu príncipe. Até ali você é metade. Se morrer solteiro, então vai ser metade pela vida toda. Gente do céu, mitos que não se verificam, que não se completam, que são receita de infelicidade. Porque se você casar com a esperança de que a sua esposa ou seu marido vai lhe trazer a felicidade, você está condenando o seu casamento ao fracasso. Porque nenhum marido e nenhuma esposa conseguem isso. Por mais que consigam dar joias, lembrar do aniversário do casamento, lembrar de aniversário de noivado, lembrar de aniversário de namoro, lembrar de aniversário... Bom, eu estou falando isso em autodefesa porque eu não lembro nunca. Então, a família traz uma série de símbolos para a nossa evolução espiritual. O primeiro, esse do masculino e do feminino, fala de um tema muito caro à filosofia. É a incompletude do ser. Ninguém é completo. Todo mundo precisa do outro. Mulheres, se nunca mais quisessem saber de homens, ou se homens nunca mais quisessem saber de mulheres, o que está próximo de acontecer, talvez o fim do mundo venha por aí, ou pelo menos o fim da espécie, precisam perceber que eles são incompletos. Por exemplo, vamos dizer que só tivesse o terreno aqui e fosse construir esse prédio. Precisa de 30 homens. Se você juntar 30 azulejistas, ergue esse prédio? 30 serventes de pedreiro. 30 encanadores. Bom, mas você não falou que precisa de 30 homens? Mas precisa de 30 homens com capacidades diferentes. Um profissional completa o outro, faz o que o outro não faz, assim como homens e mulheres, assim como ricos e pobres, assim como todas as diferenças humanas. Nós sabemos disso, quem tem mínima consciência de cultura japonesa, por exemplo, admira e fala assim: o brasileiro tinha muito para aprender com o japonês. Vocês não acham isso? E tem mesmo. Só que o japonês também tem muito para aprender com o brasileiro. Lá, tradicionalmente, um adolescente, quando não passa de ano na escola, se mata, o harakiri. Porque ele está levando para a escola o nome da família. Ele não se fosse eu, ele não seria conhecido por Maurício, ele seria conhecido por Zomiane. Porque ele está levando o nome da família. Se ele fracassa, quem está fracassando? A família, é uma desonra profunda. Ele prefere se matar. Quantos você já ouviu falar no Brasil que não passaram de ano e se mataram? Não estou falando fazer festa. Eu estou falando se matar. Eles são muito rígidos nessa questão da honra, do orgulho. E isso faz mal para eles, como para nós. Nós temos uma série de outras questões que temos muito a aprender com eles. A diferença é linda no projeto pedagógico de Deus. Pensa nisso. Por que precisa ter tanta diferença? Porque se você vive numa polaridade em orgulho e arrogância, você precisa da outra polaridade.
Homens feminicidas e opressores de mulheres podem precisar reencarnar mulheres. Ricos que humilham pobres podem precisar reencarnar pobres. Brancos que acham que a sua raça é superior podem precisar reencarnar negros e etc. Daí a pessoa que mudou, mas não mudou, tem o Robson Pinheiro fala dos espiritólicos. Espiritólico é aquele que mudou para o espiritismo, mas continua pensando como católico. Ele acha que reencarnação é o inferno dos espíritas. Isso é bobagem, gente. Deus fazendo o branco orgulhoso renascer negro, o rico orgulhoso renascer pobre, não está punindo. Está nos dando, nos propiciando a grande ferramenta para alcançar a luz. Que segundo Jesus, qual é a grande ferramenta de encontrar a luz? Qual é? Esse vai cair na prova. Vamos lá. Qual é a grande ferramenta para chegar ao amor, para chegar na luz? Vai cair. E olha, a prova está chegando. Reconhecimento, é conhecer a si próprio. Segundo Jesus, aquilo que os teólogos das diferentes correntes do cristianismo chamam de regra de ouro é: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. E por que isso é importante? Porque a fonte de todo mal na Terra, todo mal para todas as pessoas, segundo os espíritos, é uma: o orgulho e o egoísmo. É ou não é? Essa é a fonte de todo mal. Ora, se eu erro quando eu acho, só vejo o meu lado, como é que eu vou sair do orgulho e do egoísmo, onde eu só vejo o meu lado, e chegar ao amor universal proposto e praticado por Jesus? Como é que eu vou fazer para chegar de uma ponte para outra? Como eu faço? Você pode falar, não tem jeito. Tem jeito. Como eu faço para sair do egoísmo que só vê o meu lado? Tem isso na família de vocês? Alguém que só quer ver o seu lado? Não fala o nome. Para você alcançar o nosso modelo e guia que pensava, amava e se sacrificou por toda a humanidade. Como faz? Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Segundo a psicologia, isso chama-se empatia. Segundo as religiões, chama-se compaixão. Não é exatamente sinônimo, mas dá um debate isso aí. Eu vejo a empatia como um processo mais intelectual, de você se colocar no lugar do outro. Compaixão leva à emoção, é você sentir o que o outro sente. Todo mundo está pronto para empatia e para compaixão? O que vocês acham na observação aí do mundo? Todo mundo faz isso? E se não faz, o que Deus faz conosco? Nos faz renascer no lugar do outro. Aquilo que você precisava fazer por boa vontade, por espírito, por lucidez, se você não faz, ele te coloca no corpo. É isso que a reencarnação faz por nós. Nos dá um outro ponto de vista. Eu gosto muito de uma imagem que é de um carrinho, brinquedinho, que você punha uma pilha e ele andava sozinho. Batia, voltava, batia, voltava. De vez em quando ele pegava um cantinho de parede e não conseguia mais, só ficava ali. O que precisava fazer naquela situação? Pegava e virava ele. Nós todos, orgulhosos, que achamos que o nosso ponto de vista é superior. Papa Francisco falava assim: agora está tudo igual, porque Deus é brasileiro e o Papa é argentino. Né? Nós que achamos que nós somos superiores, que o nosso ponto de vista é melhor do que o dos outros, às vezes nós só damos uma opção
às vezes não, quase sempre, nós só damos uma opção para Deus. Ele pega a gente que está ali. Tem romances espíritas que falam de espíritos que se matam há 20 encarnações sucessivas. 20 encarnações sucessivas. Ora, como é que eu faço? Deus nos pega ali, que não conseguimos sair do lugar, e nos vira. E nos coloca num ponto de vista que a gente, por boa vontade, não consegue assimilar. Por isso que a gente descobre muita mulher que é contra a mulher. Vocês já descobriram isso? Não tem mulher que tem preconceito com mulher? Fala mal de mulher o tempo todo? Tem negro que é contra negro. É, que nem... Eu já trabalhei com carrinheiro, o cara andava com carrinho na rua como se estivesse desfilando em Buckingham. A vida nos dá oportunidades, nos colocar no lugar dos outros pela reencarnação é uma oportunidade, mas nem todo mundo aproveita, porque Deus nos ama em liberdade, Ele deixa a gente errar. Aliás, isso é óbvio, tem tanto erro na Terra. Então, tudo isso vai simbolizando na família. A família tem todos os símbolos de luz e de sombra para a gente. Como nós vimos aqui, a grande ferramenta de transformação positiva de luz para nossas vidas é o objetivo último da existência. Nós somos criados para Eu vou fazer prova no final. Qual é o sentido da vida? Para que nós fomos criados? Qual é o objetivo, a meta da existência? O grande aprendizado da criatura humana? É o amor. Perguntado sobre isso, o mestre falou: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda prosseguiu falando uma coisa que pouca gente lembra. Nesses dois mandamentos estão contidas toda a lei e os profetas. Gente, isso é um plano facilitado 10 vezes no cartão, danado. Se você alguma vez já viu a Bíblia, pegou a Bíblia na mão, pegou aquele livro e falou assim: nossa, é grosso. Aí você pegou a folha e viu que a folha é fininha. Aí se você é preguiçoso que nem eu, você foi na última folha para saber quantas são. 1500, não sei quanto, você fala: pelo amor de Deus. Mas vamos dizer que você seja uma pessoa perseverante. Abre e vê umas frases da Bíblia. Umas palavras que você nunca viu e nunca vai ver. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Tá bom assim para vocês? Nunca coloquem a candeia sobre o alqueire. Por favor, hein? Vocês entenderam alguma coisa? As palavras são lá de trás e a gente não entende. E ainda por cima, você abre a Bíblia, são 2 colunas que eles fazem com letra bem miudinha para aproveitar o espaço. É desesperador. Jesus falou para nós que nessas 2 orações, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, está contida toda a lei e os profetas. Se você se debruçar sobre esses 2 mandamentos, estudando, verificando, se revendo, na rua, no trabalho, no trânsito e na família, você vai ter um grande caminho de luz. Nós teremos um grande caminho de luz. É tão importante isso, gente. A maioria de nós, no nosso meio cultural, no Brasil, a gente, por exemplo, acha que uma pessoa boa é altruísta, não é isso? A gente não fala isso? Nossa, fulano é altruísta, é uma pessoa boa, só pensa nos outros. Será que isso é bom? Só pensar nos outros? As nossas avós, nossas mães, às vezes, algumas delas, só pensavam no marido e nos filhos. Era um bom projeto de vida?
Se você está levando uma criança no avião, a comissária de bordo vem e lhe instrui. Se o avião despressurizar, as máscaras vão cair e você não coloque primeiro na criança. Você primeiro coloque em si mesmo. Para ajudar o outro, eu preciso primeiro me ajudar. Se você conhece o salva-vida, a primeira coisa básica que o salva-vida fala é: se você vê alguém se afogando e não souber salvar, não tiver a técnica de salvar, não se meta. Não se meta, porque morrem os dois. Gente, não é bom se esquecer de si e só pensar nos outros? Claro que não. Isso é ignorância da nossa parte. Jesus falou para a gente amar o próximo como? Igualdade de condições. Você só pode amar de verdade o outro quando você se ama. É condição. É feito pintar essa parede de preto. Eu pego um pincel que está sujo de tinta branca. Mergulho na tinta preta. Coloco ali, fica o quê? Uma borralheira. Se você quer ajudar, se você quer descascar um abacaxi com faca cega, você tem uma boa tarefa? Primeiro, afia a faca. Qual é a faca que descasca os abacaxi da tua vida? Pergunto eu. Qual é? É o pastor? É o palestrante espírita? É o passe do centro espírita? Qual é? A faca que descasca o abacaxi da tua vida é você. E para isso, por isso, é que Sócrates, lá no oráculo de Delfos, 500 anos depois, Jesus no Evangelho, e 1800 depois, Kardec, em O Livro dos Espíritos, colocou que o autoconhecimento é a base de todo o processo de transformação. Toda a nossa melhoria depende disso. E depois disso, veio a ciência, através da psicologia, e fala o quê? Que o grande caminho para você crescer é o quê? Conhecer a si mesmo, transformar a si mesmo. Por isso é que a família é uma sala de espelhos, onde você foi colocado pela lei de atração, um a olhar para o outro. E aí nós precisamos refletir, então, sobre a nossa atitude na família. Alguém aqui tem uma casa sem espelho nenhum? Não é possível, a gente tem que ter espelho em casa. Mas o que a gente faz diante do espelho? Tu já saiu na rua sem se olhar no espelho? Vixe Maria! Eu quando tinha cabelo, agora não dá mais, mas ficava aquele penacho assim, camisa social, abotoada errada, camisa do avesso. Vocês não são tão loucos quanto eu, né? Mas eu já fiz um monte de coisa. Porque a pessoa não se olha no espelho. Se você, como todas as pessoas da Terra, estão numa família, e se a família, como diz a psicologia, o outro é espelho para o eu, você precisa ouvir o Alberto Almeida a cada vez que você quiser se queixar de alguém da família. Do eu? Do eu é teu. E aí você olha para o espelho e faz o que na frente do espelho? Reflete. Quando você encontrar uma dificuldade, alguém que mexe com você, você precisa refletir e fazer a pergunta: por que está doendo tanto? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Do eu é teu. Ou a gente vai continuar fugindo? Falando que está doendo porque os outros são ruins. Não, está doendo porque a outra pessoa atingiu o seu ponto fraco. E atingir o teu ponto fraco é a grande ferramenta para você crescer. Qual é a condição mais importante para o alcoólico sair do alcoolismo? Qual é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos? Primeiro passo é, e tem que ser,
eu sou um alcoólatra. A partir desse momento, tudo muda. Uma grande possibilidade de cura aparece. Enquanto ele fala, eu bebo socialmente, perdi 5 casamentos por mulher nenhuma presta, perdi 3 empregos porque meu chefe me persegue, ele vai crescer? Não cresce. Nós precisamos de diagnóstico, nós precisamos sair daquela coisa do inferno são os outros para falar o problema da minha vida e a solução da minha vida está em mim. Isso é maturidade. Isso, etimologicamente, na origem da palavra, é responsabilidade. Responsabilidade é responder pelos seus próprios atos. Não ficar terceirizando, passando para os outros. E a família é ótima para isso. Nos ensina o amor, nos ensina o perdão, nos ensina a reconciliação, a reparação dos erros, nos ensina as consequências do não perdão. Você já pensou sobre isso? Se você tem um conflito na família e não perdoa, na próxima encarnação, sabe com quem você vai se encontrar? Vamos fazer um teste de alternativas aqui. Então, você se encontrou com aquele espírito que você não se dá, que a tua tendência é arrancar os olhos. Você não se tocou e continuou demonizando o outro. Você é um santo e o outro é que é ruim. Na outra vida, na escola, aluno que não aprende a lição, repete. O que pode acontecer agora conosco na transição planetária, minha gente? Nós podemos ir para um outro planeta que esteja começando o estágio de provas e expiações. Isso é escola. O aluno que está no 3º ano era para passar para o 4º. Não passa. Ele vai voltar para o 3º ano e vai ver todas as lições novamente. Não é inferno. É apenas Deus nos dando, nos remetendo para ver se a gente aprende novamente as lições que a gente não quis aprender. Isso é profundamente amoroso da parte de Deus. Profundamente amoroso. Não tem nada de castigo. A questão é, nós estamos maduros para responder pelos nossos problemas ou a gente vai continuar culpando os outros? Sogra é uma delícia. Não é? Cunhado. Emprestou 1.500, você vai falar com ele, ele fala, tudo isso? Quando foi? Tem festa no final do ano, tem parente que não levanta da mesa para levar o prato até a pia, quanto mais para lavar a louça. Tudo isso são espelhos que a vida te dá, que a vida nos dá, a todos nós, para ver se a gente finalmente ganha coragem de se colocar no lugar dos outros, de expandir os antólios, é palavra velha. Vocês sabem o que é antólios? Não, né? Antólio é uma coisa que se coloca em cavalo. Quando você quer dirigir um cavalo, você coloca aquelas abinhas. O orgulho e o egoísmo são os antólios da alma. Para a gente crescer e sair daqui até lá, você precisa ampliar os seus antólios. Reencarnar em diferentes culturas, em diferentes profissões, em diferentes condições sociais, em todos os sexos. Porque cada um deles tem alguma coisa para aprender. Imagina um machão assassino de mulheres, se ele descobrir que na próxima ele pode nascer mulher. Imagina um judeu, se na próxima ele souber que pode nascer palestino. Um brasileiro saber que pode nascer argentino. Um santista saber que pode nascer corintiano. Aí é karma demais, né? O pior é que os outros times estão ganhando muito mais. O Santos está numa draga danada. A gente precisa rir, mas vocês já perceberam de quem que a gente está rindo, né? Vocês já perceberam. A minha mãe tinha a coleção de seleções do Reader Digest, né?
E tinha uma sessão lá chamada Rir é o Melhor Remédio. A gente precisa rir de novo. E é muito importante que a gente ria. Para redescobrir onde a gente via tanto problema, a solução proposta por Deus. Deus propôs para cada um de vocês, para cada um de nós, uma grande solução, que é a família. Para trabalhar as nossas sombras, aquilo tudo que produz lixo, no qual nós temos afundado, o que tem atraído os obsessores encarnados e desencarnados para a nossa vida, e também para produzir ensaios de amor, ensaios de luz. Cuidar de pais ou tias idosos. Nós estamos falando de cocô. Nós estamos falando de xixi, de fedor dentro da casa. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós somos tão orgulhosos que sabe o que todos nós falamos a respeito da velhice? Eu vou começar e vocês vão concluir. A única coisa que eu não quero é... Isso quer dizer o quê? A caridade é muito importante. Mas é tão importante a caridade dada quanto a caridade recebida. E se o teu orgulho é tão grande que você não sabe receber ajuda, é bem capaz que a vida te coloque como dependente para alguém precisar te ajudar nas funções básicas. Por quê? Porque quando a gente não aprende pelo espírito, a gente aprende na matéria. E quando a gente não aprende nem no espírito, na matéria, vai pela repetição, 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 repetição. Porque Deus nunca desiste de nós. Então a gente também não deve desistir. Muito boa noite para todos. Obrigado. Vou falar 5 minutinhos a respeito dos livros. Tem 4 livros lá, eu já editei 10. 6 estão esgotados, graças a Deus. Toda a renda dos nossos livros, não é os direitos autorais, 10%, não é isso. Toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Especialmente Fraternidade Sem Fronteiras, mas também a Casa do Consolador de São Paulo e o Sementinha, que é do Semente de Luz, que fica na Vila Margarida, em São Vicente. Ali tem 4 livros, um deles é uma releitura do livro O Pequeno Príncipe, à Luz do Evangelho. O Pequeno Príncipe é muito rico, tem pérolas fantásticas. Outro livro é um livro sobre a mudança, o autoconhecimento e a mudança interior. E o grande modelo para essa mudança interior, na minha opinião, chama-se Paulo de Tarso. Porque na metade da vida dele, ele foi muito ruim. Mas muito ruim. Mas muito ruim. E a outra metade, ele foi muito bom. Foi muito luminoso. E uma pessoa que consegue dar esse cavalo de pau tem muita coisa para ensinar para a nossa transformação. Um terceiro livro é para a gente rever a nossa relação com Deus. A religião do futuro. Qual é a religião que vai prevalecer na humanidade? Jesus previu, haverá um só rebanho e um só pastor. E eu tenho certeza que não é nem o espiritismo. A religião do futuro é a prática do amor. Tenho certeza disso. E um outro livro ajuda a gente a fazer o evangelho em casa, que é uma grande defesa da família. Uma grande defesa da tua família e de você mesmo é fazer o evangelho no lar. Não adianta cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Você já viu Jesus com pé de cabra? Arrombando a tua porta, já viu? Então isso quer dizer o quê? Você tem que convidar Jesus e os bons espíritos para entrar na tua casa. Como é que você convida? Fazendo terço, fazendo mentalização, fazendo o que mais te prover, inclusive o evangelho no lar. Ficam os convites, se alguém gostar. A gente pelo menos conseguiu dar umas risadinhas aqui. Valeu, gente. Deixa eu passar aqui, porque senão depois eu vou levar para casa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Maurício, pelo show.
Esse realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu vou pedir para a Carolzinha, né, que fale, diga a última palavra aí, faça o encerramento. Tá bom, Carol? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. E desculpe eu ficar sentada, porque por uma questão emocional, a gente vai ficando com idade, vai ficando emotivo, né? E eu aprendi com o Samitiba, ele falou que quando a gente vai fazer uma oração, fazer um pedido, tem que falar a nível das pessoas. Aprendi com ele e eu acho que não é nenhum erro, né? É alguma coisa para a gente também se sentir igual a todo mundo, tá? Não que eu seja melhor, não sou não. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos lembrar que nós estamos numa casa que é de orações, mas é uma casa onde a presença de Deus se faz tão efetiva. E a gente tem um médium extraordinário, ele se chama Jesus. A gente só se lembra de Jesus, ou então de Deus, quando o calo aperta, quando dá aquela dor profunda, aí nós nos lembramos que existe um Deus de amor, carinhoso, bondoso e justo. Ou Jesus, que é ternura e que vai ouvir todas as nossas lamúrias. Mas hoje, nesta noite, esse Deus de amor não vai ouvir nenhuma lamúria nossa, e nem Jesus vai levar nenhum pedido a Deus. Nós estamos aqui para agradecer muito a Deus. A oportunidade da vida, a oportunidade que nós estamos tendo como encarnados, de fazer, como disse Jesus, um caminho melhor. Enquanto estás no corpo, enquanto estás alugando temporariamente um corpo, és o Espírito que está tendo uma oportunidade de modificar. Então, nessa noite, Senhor, Pai de nossas vidas, porque já disse aqui que nós temos duas criaturas maravilhosas que são os nossos pais biológicos, mas a Deus, a gratidão, o amor é infinito, porque Ele nos deu a oportunidade da consciência, a oportunidade da gente escolher, a oportunidade da gente tomar decisões nossas, que talvez às vezes a gente possa se arrepender, mas essa oportunidade é nossa. Então, por tantas coisas boas que nós nem avaliamos, nesta noite, nós queríamos dizer a Deus, Senhor, muito obrigado por tanto crédito, por tanto amor, por tanta caridade, por tanta esperança que você tem em nós, de nos tornarmos espíritos melhores, que aquela luz que você nos criou no momento da criação, que ela possa, às vezes, continuar existindo, mesmo que pequenina. Mas nesta noite nós queríamos te agradecer muito, muito mesmo, por tantas coisas boas que a gente nem imagina que tem na nossa vida e aquilo que você, a todo instante, a todo momento, envia a todos nós. Agradecer muito a Jesus, porque Ele é um médium extraordinário. Ele, às vezes, tem que fazer pontes tão longas, tão dolorosas, com tanto sofrimento, porque nós também passamos isso. Achamos que não. Às vezes nós vivemos grandes dificuldades, nessa hora a gente fala, ah, Jesus, lembra de mim, eu não poderia estar passando por isso, nossa, por que veio isso para minha casa, para minha família, o que eu fiz de tão errado? Mas a gente esquece que nós estamos num processo de equilíbrio, de cura e de melhoria espiritual. A Terra é o nosso grande educandário. E nós somos alunos eternos dessa escola, que nesse momento se chama Terra. Voltaremos, não sabemos quando, que possamos voltar melhor. Então, Senhor, nós queríamos te oferecer nesta noite todas as flores que o nosso pensamento pode construir, todas as alegrias, toda a felicidade, todo o amor por sermos filhos de um Pai tão generoso, tão amoroso, que muitas vezes nos coloca no seu colo para amainar tantas dores, tantas mágoas, tantos ressentimentos, quantas lágrimas que às vezes são contidas.
E nesta noite também nós queríamos agradecer pela existência dessa casa, aonde Deus criou um grande comando, trouxe um espírito chamado Marcos Dimas, que mostrou que a realidade do Jesus da Caridade não foi criada por encarnados, e sim por espíritos que disseram que essa realidade deveria existir. Criou-se todo o mecanismo para que 82 anos após nós estivéssemos aqui. Então queríamos agradecer a todos esses espíritos vanguardeiros que tiveram a coragem, né, de construir hoje esta obra, que é uma obra de conforto para todos nós, porque quem começou com grandes agruras, e pela coragem deles todos, que hoje ofereceram todo esse conforto que hoje nós temos. Agradecer, então, a Deus pela família que temos, pelos amigos, por essa casa existir e por tantas coisas que, neste momento, só vamos deixar falar no nosso coração. E que, através desse Pai Nosso, Ele é o nosso interior conversando com alguém que nos deu a oportunidade da vida. Que assim seja, Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus.